Saravá para quem é de Saravá. Nessa orientação que passo para vós, venho falar sobre um alerta, mas também aquilo que é um discernimento muito importante a respeito de algo que está se manifestando a grande monta, que é sobre tecnologia. Assim é como vós conhecem em cima dessa terra. É sobre a inteligência artificial. O que isso comporta? Quais serão as consequências? Isso traz algo de bom? Traz algo de ruim? As forças obscuras estão por trás de alguma coisa relacionada a isso? Então vamos falar disso e de muito mais agora. Muito bem. Agora, é um fato que vós que permeiam a humanidade têm notado um crescimento muito grande naquilo que é o quesito tecnologia, sobre muitos aspectos. Então isso tem contribuído para a medicina, para a agricultura, para o ensino, para todas as vertentes. Então a tecnologia está cada vez mais presente. Por um lado, temos sim aquilo que é óbvio, trazer a condição evolutória de procedimentos, de trabalho, de velocidade de execução, de uma melhor aplicabilidade sobre âmbitos dos mais diversos através dessa tecnologia. Veja, eu nesse momento que estou passando essa orientação, me valho daquilo que é esse instrumento de tecnologia que cada um de vós, à sua vez, me ouve falar. Então é uma coisa boa. Mas também, como eu estou aqui, poderia estar aqui também uma entidade trevosa, espiritual trevosa, um falso profeta, um falso pastor, um falso pai de santo, alguém que queria ou tinha ou tivesse como objetivo manipular, enganar, extorquir, mentir, promover trápulas ou armadilhas e muito mais. Então podemos dizer que a tecnologia também está sobre o quesito dualidade, como uma faca de dois gumes. Saibam vós, logo de início direi, aquilo que reguarda ao futuro dessa humanidade é estar sobre os domínios dessa inteligência artificial. Isso é inevitável. Por mais que tenham pessoas que combatam esses aspectos de tecnologia, como essa inteligência artificial, é um fato também dizer que ela mais e mais tem estado presente, mesmo na vida de cada um de vós, sem que vós ainda tenha percebido, por não ter tempo, por estar trabalhando, por estar cuidando da família, por estar distraído, então, com situações corriqueiras da vida. Agora, a que ponto a inteligência artificial ela está presente hoje em meio à humanidade? Podemos dizer que está presente a 50%. 50% daquilo que vós estão agindo, como vós estão interagindo, está sempre com a presença de algum artefato de tecnologia, que vem sim lhe dar suporte, mas que também, por esse aspecto de dualidade, que não escapa à regra, faz com que vós também se tenham tornado, boa parte de vós, altamente dependente dessas tecnologias. Ou não é um fato que, se for retirado da palma das vossas mãos, dos seus bolsos, esse instrumento, telefone que vós andam em suas mãos,
praticamente o dia inteiro, e mesmo muitas das vezes dormindo ao lado dele, vós não saberia, ficaria meio que perdido para se comunicar, para executar funções básicas, como por exemplo a matemática. Então foi se abandonando, hoje praticamente não se executa mais o hábito de se poder pegar um lápis ou uma caneta para poder efetuar uma conta, que seja 10 mais 10. Muitas pessoas estão entregues ou simplesmente mergulhados naquilo que é a condição da tecnologia. E a inteligência artificial vem para fazer com que esses artefatos de tecnologia, que estão em toda parte, sobre todos os âmbitos, então possa melhor se sincronizar, entrar em correspondência para que de uma forma homogênea possa, então, manifestar o que tem que manifestar. Porque, veja, quando falamos já em diversas orientações, por exemplo, que o ser humano todos, sem exceção, todos foram criados ao mesmo exato momento. Não existe essa história de que existe um ser humano primeiro, um ser humano primordial e depois aquilo que seja um ser humano por último. Podemos até dizer, sim, com toda a absoluta certeza, que um ser humano primordial seria aquilo que seria a divina consciência de cada um de vós sobre o aspecto das matrizes criadoras. Ou eu maior. Mas em termos de, foi feito um homem primeiro, uma mulher depois, ou então um grupo de homens e mulheres primeiros, depois adviria à frente aquilo que é os demais seres humanos, isso é uma bobagem. Aquilo que existe são, no caminho universal, desde quando essa divina consciência sai das matrizes criadoras, que não existe corpo, é só divina consciência, é uma manifestação de luz e consciência, que permeia por toda a criação. Então temos consciências humanas que em desdobramento, como já dissemos em alguns aspectos, demos um exemplo até bastante banal sobre um artefato, algo até, vamos dizer, já quase que esquecido, que é um instrumento muitas das vezes de decoração de muitas casas, a boneca matrusca, do qual existe então uma boneca grande, quando se abre ela tem outra igual a ela um pouco menor, e quando se abre aquela um pouco menor, então até chegar uma versão muito diminuta daquela que vós vê aparentemente como maior. Então, desde dessa matriz criadora, o ser humano vem desdobrando-se em experiência por toda a criação, por todos os universos, dimensões e tudo que exista nele. E está aqui, por exemplo, como cada um de vós, nesse nível de densidade. Só que o ser humano, devido a ser uma consciência, não para por aí. Entenda que a inteligência artificial nada mais é do que a expectativa da atual condição da humanidade em correspondência e identificação com o eu ilusório, ou seja, o personagem, esse corpo físico, que existe um nome, tem uma profissão, que veio de uma família, que pertence a uma árvore genealógica e tudo mais. Depositando na inteligência artificial aquilo que gostaria ou pretenderia ser manifestador. Não só em quesitos de estereótipo, porque já temos presente muitas representações de personagens com um estereótipo, que cada um então vai construir esse corpo
digitalizado, vamos utilizar esse termo, né, para facilitar, para que vós não se percam na linha de raciocínio, sobre os quesitos que mais é importante para cada um. O quesito beleza, altura, força ou qualquer outro que se queira. E não só isso, mas também naquilo que é a capacidade mental dessa inteligência artificial. Por que inteligência mental dentro da inteligência artificial? Sim, porque quem é que manifesta e cria a inteligência artificial, senão a mente humana? Através daquilo que é a fé, ou, para aqueles que ainda não sabem o que significa verdadeiramente a fé, então eu digo agora: poder de criação, mente criadora, ou simplesmente poder da imaginação. Sem o poder da imaginação, o ser humano não cria nada. Tudo que vós possa observar, desde uma cadeira, porta, janela, piso, calçados, roupas, tudo isso advém desse poder de imaginação. Não confundam poder de imaginação com fantasia, utopias ou romanticismos religiosos. Estamos falando sobre a essência disso tudo. Aquilo que permeia mesmo o ser humano estando aqui encarnado nessa condição densa de manifestação dual. Então temos essa mente humana transformada em algo digital, em algo tecnológico, aonde esse tecnológico, então, ele não se cansa, ele não se sobrecarrega, pode sobrecarregar o equipamento que essa inteligência artificial possa estar dentro. Mas a própria inteligência artificial, ela não se cansa, ela não se exaure. Aquilo que é a busca que a humanidade, a comunidade científica tem amplamente buscado, que é a imortalidade ou permanecerem vivos mais tempo, fazendo com que essa matéria física e biológica então não se degrade, não oxide, para que então possa ter uma vida com mais longevidade. Só que como isso até agora não se manifestou, então veja como é propício criar versões deles mesmos, de seres humanos mesmos, só que de uma forma tecnológica. Aonde não demora muito, isso já está inclusive em experimento, se vai colocar aquilo que é essa capacidade cerebral dentro, unido, somado, agregado à inteligência artificial. Então vão ter muitas pessoas com muita condição financeira que vão estar dentro, por exemplo, de corpos robóticos ou androides híbridos, né? Para alguns tudo vai depender da condição de cada um. Ou aqueles com menos condições financeiras que estarão simplesmente vivendo as suas vidas dentro da realidade virtual. Para aqueles que não sabem do que eu estou falando, então vós procure se atualizar. Para a boa maioria já sabe que isso já é possível. Vós estar dentro de uma sala que não é a sala da sua casa. É um ambiente completamente virtual, aonde vós pode interagir, vós cria o seu personagem, ou como se vós estivesse dentro de vós mesmo, vós interage dentro desse ambiente, e vós pode então estar conversando frente a frente com o seu parente que está do outro lado do mundo, em uma sala na qual é simplesmente virtual. Mas
com um nível de semelhança com a realidade muito grande. Isso vai se aperfeiçoando a cada dia, não é a cada mês ou a cada ano, não, a cada dia vem se galgando novos degraus, atingindo novas metas para os desenvolvedores dessa possibilidade, inteligência artificial. Então podemos dizer o seguinte: quando falamos, olha, a inteligência artificial vai dominar a Terra. Vai dominar a Terra porque vós, então, saíram de uma condição, quando chegaram para encarnar aqui a primeira vez, como divina essência. Se desdobraram divina essência e estão habitando um corpo biológico eletromagnético. E agora, então, para dar continuidade, irão ainda se desdobrar novamente do corpo físico, biológico, para um corpo tecnológico. Muitas pessoas vão começar a trabalhar, a se relacionar, a ter a sua vida ou percorrer dentro de suas casas dentro de um âmbito virtual. Então vai haver um novo desdobramento dessa condição humana para as condições virtuais de inteligência artificial, que então está já um bom ponto do mapeamento daquilo que é o querer, o gostar, aquilo que é considerado dentro do âmbito da própria psicologia, sobre todos os aspectos do comportamento humano. Aquilo que ele prefere, aquilo que ele luta para ter. Então essa inteligência artificial estará propícia a poder oferecer a vós as condições de vós realizar algo que vós, estando em carne, não é capaz de realizar. Como voar, como um herói, poder ser impermeável, intransponível, impenetrável dentro desses ambientes virtuais. Saibam vós que aquilo que são os arcontes, até mesmo as forças ocultas, já estão possuindo, vou usar esse termo, não é adequado para aquilo que é a condição da orientação, mas para que vós entenda de uma forma precisa, que eles estão possuindo ou adentrando as inteligências artificiais para então, assim como te manipularam, te proporam em cima daquilo que vós vê todos os dias, como casas, carros, sexualidade, riqueza, poder, superpoderes, se conectar com qualquer parte do divino. Imagine vós, que vós está acostumado a ter, por exemplo, aquilo que é uma imagem em seu terreiro, em sua casa, que aqui temos aqui uma representação simbólica daquilo que seja o compadre Tranca-Ruas, mas poderia ser da Virgem Maria, de Jesus, do anjo de guarda, do arcanjo Miguel, de um mestre ascenso, de uma manifestadora dos poderes naturais, que vós conhecem como bruxa. Eu não gosto de usar esse termo porque ele é deletério, certo? Então vós não precisará mais disso, porque nesses ambientes virtuais vós poderá encontrar o Tranca-Ruas frente a frente. Ah, mas isso é possível? Sim, isso é possível. A própria ciência afirma. Aonde vós estão com a cabeça que vós ainda não chegaram a esse ponto que já de décadas se afirma de todas as partes? Tudo é energia, nada está parado. Um espírito fora do corpo é energia, o espírito dentro do corpo é uma condição dupla de energia
que está em uma certa simbiose, em uma certa sintonia, correspondência, utilize o termo que vós preferir mais adequado, tá? Que é um fato, que aquilo que é essa sua centelha divina, que habita dentro desse corpo físico, não só o habita, mas também o anima, é energia. O seu corpo físico é energia. A parede é energia. Meu chapéu é energia, tudo é energia. Só que em estados de manifestações diferentes. A inteligência artificial seria o quê? A não ser energia programada. Entenda que vós, enquanto programados sobre aqueles conceitos que já falamos, nefastos de dogmas e doutrinas, são como inteligências artificiais, porque vós estão sendo programados para manifestarem aquilo que vós não são, que é manifestadores de dualidade ou de separatividade, sendo que aquilo que cada um de vós representa na condição original, fora desse ambiente corpo físico, fora dessa condição terceira e quarta dimensão, roda de Sansara, vós representam aquilo que é unicidade, não dualidade. Então, não podemos afirmar que o ser humano, como tem vivido até agora, ele seja uma inteligência artificial biológica, porque está sob programações constantes, seja ora por aquilo que é a base dos conceitos sociais, de lei, de família, de religião e tudo mais. Todos não estão, basicamente, ou grande maioria, fazendo as mesmas coisas? Querendo as mesmas coisas? Então, como robôs, ou, se vais preferir usar termos biológicos, assim como um rebanho, todos, ou a grande maioria, está caminhando, seguindo o que todo mundo está fazendo, sem saber que está indo em direção ou a um matadouro ou a abismos. Por isso vós sofrem, não sofrem? Não é isso que tem feito com que vós estejam limitados, presos a amarras, a grilhões, a correntes, impedindo vós de manifestar o mínimo de dignidade, de experiência de vida? Não são essas programações? Agora, a inteligência artificial só não tem ainda um corpo biológico, sendo que já existem experiências de parte de uma condição de inteligência artificial que vem então anexo ou implantado na parte crânica, na sua cabeça, instrumentos que amplificam o seu poder de memorização, de velocidade de raciocínio, ou de conexão com essas tecnologias. Existem muitas pessoas em cima da Terra já utilizando desse tipo de evolução, podemos dizer assim, tecnológica, simbiótica, né? Vamos usar esse termo. Agora, isso é bom ou é ruim, seu Marabô? Do ponto de vista experiencial, é só sair de uma caixa para entrar em outra caixa. Porque se o ser humano, é fato que boa parte da humanidade está escrava do dinheiro, está escrava de toda a espécie de vícios que vai da bebida, cigarro, drogas, né, consideradas ilícitas, como também das lícitas. Tem muitas pessoas que são viciadas em comida, tem pessoas que são viciadas em frutas, que se ficar sem, passa mal. Então é só um substituir de vícios, porque uma vez que vós começar, imagine se vós,
que se considera baixo ou baixa demais, para a voz que se considera acima do peso, que voz que não consegue ter ali domínio sobre o âmbito matemático, por exemplo, físico, químico. Imagina a voz em um ambiente virtual no qual a voz está permeando ou estando encarnado, vamos usar esse termo, alegórico, dentro de ambientes ou desse mundo virtual, porque vai ter essa terra virtual, porque já está tudo organizado, aonde voz pode viajar, voz pode então entrar dentro desse seu automóvel ou desse seu meio de locomoção, dentro desses ambientes virtuais. Dentro desses ambientes virtuais, voz poderá cozinhar, trocar de roupa, ter relações sexuais e muito mais. Escrever um livro, estar diante de uma representação virtual de Jesus, do Buda, do Marabô. Então temos essa condição, que isso poderá sim até, de um lado da moeda, trazer boas coisas para a humanidade. Como, por exemplo, pessoas que precisam se qualificar, precisam estudar em um ambiente virtual, ele poderá estar dentro de uma faculdade sem mesmo sair de dentro de casa, não correndo o risco de ser roubado, não correndo o risco de gastar dinheiro demais, não correndo o risco de ser atropelado, não correr o risco de tantas outras coisas mais. De poder chegar de um ambiente de trabalho ainda físico, ainda material, e poder ir para essa faculdade, para esse estudo, para esse curso, não importa se ele está a 1 quilômetro de distância ou se ele está do outro lado do mundo. Todos podem estar reunidos dentro de uma sala de aula virtual, onde se pode experienciar, onde pode se colocar em ato experimentos como o da dupla fenda, por exemplo, ou qualquer outro tipo. Você pode criar nessa vida virtual, nesse mundo virtual, uma oficina, no qual você pode construir um automóvel, você pode construir uma bomba, você pode construir o que quiser. Até mesmo aquilo que é uma companheira ou um companheiro perfeito, nos quesitos estereótipos, atraentes, fascinantes, envolventes. Mas isso tudo, entenda, essa inteligência artificial, ela nada mais é do que um reflexo no espelho daquilo que é a mente humana. Se não existisse a mente humana ou a fé para quem está no começo do caminho, ou o poder da imaginação, que é a mesma coisa para quem está avançado no caminho, se não fosse então essa capacidade desse poder de imaginação e de materialização, que é o fazer isso estar funcionando, executado aqui materialmente, então não existiria inteligência artificial. Não podemos dizer também que o seu cérebro é uma inteligência artificial? Com toda e absoluta certeza. Porque se existe uma consciência que está acima dessa condição cerebral, e isso é um fato, porque vós estaria falando com o quê? Quem é que estaria falando com quem dentro da sua mente? Será que seria simplesmente sobre os aspectos, né, ligados à psicologia ou psiquiatria, alguma espécie de patologia, como múltiplas personalidades ou esquizofrenismo? Porque até então, mesmo no ponto que a humanidade se encontra, existem situações bastante claras e evidentes que, para que o meio científico não admita a presença daquilo que seja uma manifestação extracorpórea, vulgo consciência, que seria uma mente abstrata ou sobre aspectos de sociedades secretas e ocultismo, mente
abstrata ou a alma, porque já está no ponto de vós entender que a alma não é seu espírito. Ela sim está entrelaçada ao seu espírito, mas alma diz respeito à sua memória imortal, aonde estão gravados, registrados, assim como no Akasha da humanidade, o Akasha, que é esse banco de informações sobre todas as humanidades que aqui já estiveram e tudo que aqui já aconteceu. Cada vírgula, cada pingo sobre um i. Então, em cada um de vós existe essa alma, essa memória imortal, essa mente abstrata, esse cérebro abstrato, vamos usar essa alegoria, que tem registrado toda a experiência durante bilhões de anos, que é o que cada um levou para estar aqui e agora. Ah, mas como vós pode afirmar isso, Marabô? Ah, mas a coisa é muito simples, filho. Vós acha que verdadeiramente vós precisa ser um cientista para poder afirmar que qualquer coisa que esteja dentro do âmbito da criação não pode ter menos do que milhares e milhares de anos? Mesmo sobre aspectos de ceticismo por completo, sobre um aspecto ateísta, vamos dizer, por completo, aquele tradicional, que mesmo quando olhe sobre os aspectos, então, daquilo que seja a evolução, por exemplo, dos répteis, né? Então isso leva o quê? Milhares e milhares de anos. Então, essa condição sobre a inteligência artificial, temos isso. Só que temos já a presença dos próprios arcontes, que com suas tecnologias, aquilo que é para a sua fisicalidade, em meio à materialidade que te rodeia, que rodeia todos, implantam certas tecnologias que lá, principalmente no âmbito holístico, ou ocultista, em algumas vertentes, vão identificar e nomear isso como chips, implantes tecnológicos, astrais, que servem para te investigar, para te controlar, para saber por onde vós anda, o que vós vem pensando. Então eles estão em boa parte dessas condições tecnológicas de inteligência artificial, desse mundo virtual, preparando todo o projeto, preparando todos os cenários para que vós, então, saia dessa condição do estar no corpo físico e vós passe a estar em um mundo de sonho, que muitos têm sonhado, de serem altos, de serem fortes, de serem perfeitos, como estereótipo, como aparência, como beleza, para vós poderem então se relacionar principalmente no âmbito de sexualidade a quem quer que seja, porque vós pode criar dentro do seu mundo. Então isso sim se tornará, veja, a pornografia hoje é uma armadilha que faz com que a humanidade esteja de joelhos. E isso já dizia as condições lá, Freud, o pai da psicologia. Agora imagine que a pornografia, muitos de vós que acessam pornografia, e já dissemos, não são os atos lá que muitas pessoas vão chamar de libidinosos, mas com uma profunda, né, e tremenda hipocrisia, porque lá entre quatro paredes as pessoas estão fazendo situações, como diz o Zé Pilintra, que até a lua para ver, faz com que uma humanidade esteja de joelhos, desenfreada.
doente em muitos aspectos. Agora imagine vós permear um meio no qual vós tem uma liberdade para criar, desde que vós esteja pagando, obviamente. Veja, tudo implica vós pagar um preço. Vai existir um sacrifício, a princípio e no decorrer disso tudo. Só que essa inteligência artificial não vai estar só dentro, quando alguém coloca uma espécie de máscara ou óculos, né, na face para que esteja dentro dessa sala virtual ou através desses aparelhos que vós tem nas mãos. Não! Essa inteligência artificial já está preparada justamente para mostrar para o mundo holografias que todos irão olhar para o céu e poderão ver Jesus, a Virgem Maria, Zaratustra, poderão ver Moisés, poderão ver Abraão, poderão ver Brahma, Vishnu, Shiva, em tamanhos dos mais diversos. Isso tudo já está pronto. Assim como também representações de seres de outras galáxias, por exemplo, que o grau de representação holográfica é beirando a um plasmar-se de uma entidade quando se faz ver para um ser humano encarnado. Então vós vai olhar, se vós não chegar para tocar, olhando vós vai dizer que aquilo está em carne e osso. Esse é o nível aqui e agora. Imaginem então o nível para daqui 1 ano ou 5. Ah, mas o mundo vai se acabando. Não, não vai não. Não vai não. Tem muita coisa ainda para acontecer em cima da Terra. E é justamente em cima dessa condição afoita que a boa parte da humanidade teme, mas está intimamente apegada a ela, que é essa passagem de grande ciclo, esse apocalipse, essa transição planetária. E em cima disso também muitos serão arrastados, sem sombra de dúvida, fascinados por aquilo que estarão vendo, ouvindo, sentindo. Porque se a própria ciência que estuda a mente humana, a neurociência, ela afirma já de muito tempo que o seu cérebro ele não consegue identificar o sonho da realidade. Imagine vós começando a estar um dia, 2, uma semana, um mês, 1 ano, 5 anos, boa parte do vosso tempo dentro de ambientes virtuais. Mesmo que há trabalho, vai estar dentro do escritório de uma grande empresa, dentro da sua própria casa, mas estando lá, em um ambiente virtual daquela empresa. Assim como também de uma casa de prazeres, ou também em um âmbito muito pior. Alguém pode estar executando a construção, por exemplo, daquilo que seja artefatos de guerra. E haverá também guerra dentro desses ambientes virtuais. Não tenham a menor dúvida. Então, estamos aqui para levantar, chamar essa atenção, para que vós comecem a observar, comecem a se capacitar, a entender mais sobre esses aspectos, para que vós não caiam em armadilhas todas as vezes que grandes civilizações ou raças vão se aproximando daquilo que é um auge, sempre aconteceu algo a esse nível para poder arrastar o maior número de consciências ou de espíritos humanos, vamos dizer diretamente de quem está encarnado, ou planos astrais, certo? Possível.
Então, veja, o seu cérebro é uma inteligência artificial. Por que artificial? Porque ele pertence ao corpo físico, mas vós não é o corpo físico. Vós simplesmente, a sua consciência permeia essa fisicalidade e por estar presente, a centelha que faz com que essa consciência esteja permeando, anima essa biologia, esse corpo físico. Porque sem a presença dessa consciência ou desse espírito, então essa matéria, esse corpo físico cai como um pacote, um amontoado de ossos, líquidos e substâncias. Isso não é contestar ou criticar a ciência e defender aquilo que seja espiritual, ou vamos utilizar o termo que mais gostamos, o mundo invisível. Não, estamos falando sobre ambas as partes. E que quem está no meio disso tudo é cada um de vós. Já falamos um alerta, já fizemos um alerta há muito tempo atrás para as famílias, para com seus filhos e principalmente filhas, que boa parte de moças entre 14, 15, 16, 17, 18, 20 anos de idade, um pouco mais, estão se prostituindo todos os dias, já através dessas tecnologias. Enquanto vós está na sua sala conversando ou assistindo um monte de bobagens, muito provável que boa parte das vossas filhas e filhos também estejam se prostituindo sobre o aspecto dessa tecnologia, tirando a roupa a troco de dinheiro. A princípio parece ser bom, porque ninguém está tocando nessa moça, nesse moço, ela não está correndo risco de ser agredida, ela não está em esquinas, ela não está em casas de prazeres, ela está dentro do seu próprio quarto, na sua própria intimidade, e daí ela condivide essa intimidade para quem quer pagar para vê-la, ver os seus atributos físicos. Vou usar dessa maneira para ser cortês, ou como vós dizem em cima da terra, né? Para ser educado, certo? Então, muito bem. Então, veja, saibam, tem dentro da inteligência, das inteligências artificiais hoje, já arcontes. Existem espíritos trevosos também, de alta hierarquia, que já estão permeando ambientes de inteligência artificial e de tecnologia. Entenda, se tudo é energia e aquilo que vós está vendo, me vendo e ouvindo falar, através desses seus sentidos da visão e da audição, nada mais é do que estímulos elétricos que são captados pelos seus olhos e pelos seus ouvidos, que quando chega ao seu cérebro, essa massa cinzenta, então ela vai interpretar esses sinais elétricos que são preenchidos com pacotes de informações sobre o aspecto de vibração e energia, que ele vai transformar em imagem holográfica. Aquilo que vós está vendo não é como verdadeiramente vós está vendo. Por isso que muitos dizem que isso seja uma matriz, seja uma ilusão. Lá no Extremo Oriente, o véu de Maia ou o véu de Ísis. Então tem todas essas nuances. E como se proteger disso, Marabô? Estando atento, estando informado do que está acontecendo à sua volta no mundo. Enquanto vós fica muitas das vezes preocupado com um monte de homem correndo atrás de uma bola, que seja ela no chão ou que seja ela no alto, não que tenha alguma coisa errada nisso, mas é algo que não te traz absolutamente nada, a não ser satisfação sobre um aspecto que vós escolhe entre
um time A ou um time B, mas o que isso está te colocando no bolso? O que isso está te colocando como estado vibratório? Que voz está ali mais passando raiva do que qualquer outra coisa. Então, assista sim a esses seus jogos, seja ele do que seja, teatros, encenações, enfim, mas também tire uma parte para vós se atualizar do que está acontecendo no mundo. Porque senão, quando vós menos perceberem, vós podem ter uma opinião forte, um caráter, uma ética, que vós pode demorar, pode resistir muito tempo, sem cair nas malhas da inteligência artificial. Não que seja simplesmente uma armadilha, já falamos que tem muita coisa proveitosa também nisso. Sem sombra de dúvidas. Mas existe uma grande parte que vai ser abismos, aonde seus filhos, seus netos, se vós já vê uma humanidade, ou boa parte dela, escrava da sua própria mente, vós passará a ver em uma década uma humanidade escrava da sua própria tecnologia. Então, é caso de vós fazerem uma extrema atenção. Não é dito, não é passado isso para que vós tenham medo, pavor, temor, terror. Não. É para vós estarem atentos, para que vós se informem, para que vós vão se preparando, saiba como funciona isso. Boa parte de vós não sabe que quando vós está com esse seu aparelho que vós usa, né, para telefonar, que boa parte de vós não tira da mão esses aparelhos, quando ele está na mesa e vós está falando que seja algo sobre construir algo na vida, sobre projetos, ou que seja mesmo sobre intimidade com a namorada, o namorado, uma companheira, saiba que essa inteligência artificial está ouvindo tudo. Ou não é um fato de que vós, de repente, está lá dentro do seu automóvel, dentro da sua casa, deitado na sua cama, sentado na sua poltrona, ou mesmo lá no trabalho, e vós então diz, olha, eu acho que eu vou fazer uma reforma em casa, e eu preciso ir atrás de comprar cimento, tijolos, ferro. Ou alguém diz, não, eu preciso comprar roupas novas. Ou alguém diz, olha, eu preciso comprar um relógio, eu preciso comprar uma aliança, eu preciso comprar um sapato, eu preciso ir a uma casa de prazeres. Não é um fato que, então, quase que imediato, ou nas horas a seguir, ou se tardar muito no dia seguinte, quando vós pega esse aparelho que vós andam na mão, de telefonia e também de comunicação como um todo, não é fato que começa a te aparecer justamente as propagandas daquilo que vós tinha dito? E tem muita gente em âmbito de espiritualidade que daí começa a falar, olha, né, eu acho que a minha orixá de frente é o Oxum. Ah, eu acho que é Oxum, porque eu pareço, tenho as características de filhos de Oxum, ou de seguidor de Cristo. E daí, de repente, vai aparecer o quê? Representações, partes, palavras, trechos de parábolas de Jesus, imagem de Jesus, ou daquilo que seja Oxum, em suas denominações e desdobramentos. E tem muita gente que vai falar, olha, não, é verdade, olha, então Oxum porque eu falei e está aparecendo. Não, isso é inteligência artificial. Tem muita gente que não sabe que isso está acontecendo. Ah, e tem como a gente evitar isso? Tem, seria vós nunca mais usar esses aparelhos. Mas, indiferente disso,
seria só uma ilusão, mais uma ilusão, porque vós poderia jogar fora, mas e o seu companheiro? E seu pai? E sua mãe? E seu tio? E seus amigos de escola? E os seus amigos de trabalho? E a roda de amigos? Quando vós está sentado em um ponto esperando uma condução? Quando vós está dentro de templos, igrejas, searas, casas de oração? Não é um fato que vós estão verdadeiramente rodeados dessa tecnologia e com a presença desse desenvolver-se da inteligência artificial, que está indo em uma forma bastante acelerada, mais do que já era previsto, está organizando, reorganizando a cada hora e a cada momento aquilo que será o advento de uma humanidade não mais 100% física ou espiritual, mas também físico, espiritual, digital, ou físico, espiritual, virtual. Ah, mas isso já é verdade, né? Não, em partes. Mas aquilo que estamos falando aqui, vão ter pessoas que vão passar a viver boa parte das suas jornadas dentro desses ambientes virtuais. E daí então não será diferente de quem está enfiado dentro de um terreiro ou de igrejas, de templos ou qualquer coisa que seja sobre âmbitos de dogma e doutrina. Então eles só vão sair de uma caixa para entrar numa caixa um pouco mais complexa. Então fica aquela condição dessa orientação, desse alerta, mas para que vós estejam atentos, não temorosos, não apavorados, que muitos vão começar a dizer com toda certeza, olha, é o número da besta. Não é? Não, vós não entenderam sobre esse aspecto do número da besta. O número da besta, 666, está intimamente e explicitamente ligado ao quê? Primeiro, aquilo que é o seu corpo físico, que boa parte ou a maior parte da constituição é o carbono. E guarda caso que aquilo que é o número dentro de uma tal tabela periódica é 666. Então a grande armadilha está em vós mesmo, que ora dita por René Descartes, pai da filosofia ocidental, ora dita por aquilo que seja Siddhartha Gautama, o Buda, sobre quesitos daquilo que é o ser, ou aquilo que é o espírito, aquilo que seja a divina essência ou algo parecido. São só termos diferentes para uma mesma coisa. Ah, mas é um absurdo o Marabô estar falando sobre essas coisas. Ele devia estar falando de vela preta e vermelha, devia estar falando de garrafa de cachaça, de charuto, né? Devia estar falando de desobsessão. Mas acontece que aquilo que é a condição de guardiões da lei da justiça divina é estar justamente preparados para falar ou manifestar ou trazer a orientação segundo os desígnios da lei da justiça divina daquilo que é necessário. Já falamos, aquilo que vós conhecem como magia não é fantasia, não é utopia, é apenas ciência. Uma ciência que a humanidade ainda não tocou. É essa que estou dizendo, porque outras anteriores tocaram. E deixaram cada qual o seu legado. Qual será o legado dessa civilização? Espero que vós possam refletir sobre esses aspectos e que isso traga mais discernimento, traga uma condição de manifestarem a condição de observadores, para que vós identifique o funcionamento das coisas e para que vós continue e não perca as rédeas da sua própria vida, da sua própria experiência. Temos de um lado
Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, como diz, né, o malandro Antônio, da linha lá de Zé Pilintra. Ele diz justamente isso, né, estar entre a cruz e a espada. Porque se o ser humano já estava entre a cruz e a espada sobre o aspecto da fisicalidade, a identificação com o eu ilusório, ou seja, com o personagem, pensar que o personagem é verdadeiramente voz, sendo que isso é uma ilusão, certo? Em comparação com aquilo que é a sua divina essência, a consciência ou o espírito, se vais assim preferir, como terminologia, não é diferente de alguém que estará dentro de ambientes virtuais manifestando as mesmas coisas que manifestava na fisicalidade. Só que de uma forma perfeita, aprimorada, segundo aquilo que é o querer de cada um. Então, não estamos aqui para falar de certo ou errado. Estamos aqui para falar sobre a verdade, daquilo que está em movimento e vai se apresentar cada vez mais forte. Para que vós estejam preparados para não, como assim, vós na sua encarnação comum, dentro de um corpo físico, biológico, eletromagnético, né, sofre os percalços, sofre as tentações. Imagine dentro de um ambiente virtual, posso afirmar que será basicamente uma cópia daquilo que acontece nos planos astrais, que também podemos dizer que nada mais é do que um ambiente virtual, porque é uma forma pensamento. Planos astrais nada mais são do que formas pensamento. A formas pensamento, essa oriunda dessa psicoesfera ou desse inconsciente coletivo. Espero que vós meditem, que vós façam uma internalização sobre vós mesmo, sobre se vós estão preparados para isso que vem. Enquanto vós estão preparados, se a Terra vai rachar, se vai cair um asteroide, né, do céu, ou se, né, a Terra se partirá ao meio, que seria o Apocalipse. Antes disso tem essas outras situações. E como assim, terão muitas outras, que falaremos no decorrer do caminho. Saravá para quem é de Saravá.